Bom, ninguém pediu, né? Mas já que fizeram, ok. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos e no vídeo de hoje é hora de falar de mais um grande lançamento de 2016. No caso, a nova versão da clássica história criada por Len Wallace. Eu estou falando do filme dirigido por Timur Bekmambetov, acertei o nome dele de primeira, e estrelado por Jack Huston, Ben-Hur. Porém, antes de falar de Ben-Hur, tem duas coisas muito importantes que eu tenho que falar. A primeira delas, você deve ter notado, né, se você já veio aqui ao pós-créditos antes, né, se esse não é o primeiro vídeo que você assiste, você deve ter notado que o visual está um pouquinho diferente no canal, lá na página do Facebook. Se você não curte, vai lá curtir agora, facebook.com/pós-créditos-reviews. Lá também tá com um visual diferente. E a questão é que finalmente, se aproximando aí de 2 anos de canal, eu resolvi dar um tapa no visual, mudar um pouco ali, renovar a marca do pós-créditos, por assim dizer. Faz tempo que eu tô querendo fazer isso e de repente, de surpresa, um inscrito, um fã do canal, eu acho difícil falar que é um fã do pós-créditos, um fã de alguma coisa que eu faço, mas enfim, ele se autodenominou assim, então um fã do canal que foi lá e ele mesmo fez, sem eu saber de nada, ele fez uma marca completamente nova pro canal, fez a header nova e o logo novo também. E eu achei sensacional, eu não dei ideia, eu não dei base, simplesmente foi feito e ficou perfeito. Achei que ficou a minha cara, ficou bem exatamente o que eu queria mostrar mesmo. E ele fez exatamente isso. Gabriel Saldanha, muito obrigado pela arte fantástica que renovou aí a marca do canal. E diga-se de passagem, ele pediu, e é claro que eu vou fazer isso, porque, poxa, ele deu um baita presente aqui. Ele pediu para passar o e-mail dele, então está aqui o e-mail dele. Se você gostou da marca nova do pós-créditos e quer fazer algum trabalho de design gráfico, ou se você quer fazer alguma edição de vídeo, ele disse que está à disposição, então aqui está o e-mail dele. E o segundo aviso é que eu estou no YouTube além do pós-créditos. Recentemente eu criei um canal com 3 amigos, né, o Igor, a Moni e a Gi, chamado Sem Encarte, que é um canal sobre música. Minhas duas grandes paixões nas artes, além de cinema, é música. Tem poucos vídeos, o canal começou agora, por isso que você pode ir lá se inscrever para ajudar o canal a crescer, assim como você ajudou o pós-créditos a crescer também. E o último vídeo que foi lançado foi um review meu da trilha sonora do Esquadrão Suicida. Então lá no Sem Encarte, o assunto Esquadrão Suicida continua. Confiram lá, confira os outros vídeos do canal também que já foram lançados, tá para sair vídeo novo. E se inscreva lá no Sem Encarte. E finalmente vamos falar de Ben-Hur. Ben-Hur é uma história de vingança e redenção. Conta a história de um nobre, um príncipe em Jerusalém chamado Judah Ben-Hur, que é acusado injustamente de traição pelo seu irmão adotivo Messala, que virou um soldado romano. Por causa disso, Ben-Hur é escravizado e torturado por vários anos, mas ele consegue sobreviver e então jura vingança ao irmão que causou toda a tragédia na vida dele. Ao mesmo tempo, nós também acompanhamos a história de um homem aparentemente simples, mas que começa a chamar a atenção dos romanos pelos ensinamentos que ele começa a dar para o povo, pela forma que ele vê o mundo e pelo fato de que muita gente começa a segui-lo. O Judah Ben-Hur encontra com ele algumas vezes e é curioso que ele é simplesmente um filho de carpinteiro chamado Jesus Cristo. Ben-Hur, A Tale of the Christ, eu não sei se tem tradução aqui no Brasil, mas esse é o nome original, é um livro de 1880 escrito pelo Len Wallace. Esse livro é considerado um dos maiores clássicos da literatura americana. E como quase todo mundo já sabe, esse filme de 2016 não é a primeira versão dessa história para os cinemas e eu tenho quase certeza que não será a última. Ben-Hur já foi adaptado em 1907 num curta-metragem mudo, em 1925 num longa-metragem também mudo, em 1959 numa superprodução dirigida pelo William Wyler, que ficou conhecida como a versão definitiva do Ben-Hur no cinema, por assim dizer, porque foi um filme que ganhou 11 Oscars e tem reconhecimento até hoje, além de uma outra adaptação em 2003 que não chamou muita atenção e finalmente em uma minissérie americana em 2010. Só depois de todas essas adaptações que chegou aqui essa nova versão do Ben-Hur dirigida pelo Timur Bekmambetov. E por que eu fiz todo esse histórico? Por 2 motivos. Primeiro, para deixar claro que refilmar Ben-Hur especificamente não é bem um crime. É completamente desnecessário, claro, mostra uma evidente falta de criatividade em Hollywood, obviamente, mas não é um crime. Ben-Hur é uma história que já foi contada diversas vezes por diversos diretores. O segundo motivo de eu ter feito todo esse histórico do Ben-Hur é que eu acho um pouco equivocado quem diz que esse filme de 2016 é um remake do clássico de 1959. Porque veja bem, independente do que você achou do filme, se você gostou
gostou ou não. Falar que ele é um remake é fazer confusão. Ele não é um remake do filme do William Wyler. Ao meu ver, é quase a mesma coisa que acontece com o Tarzan, por exemplo. A gente tem aí esse filme do Tarzan que estreou esse ano, a gente tem o Tarzan da Disney, e tem outras centenas de filmes do Tarzan que já estrearam nos cinemas. Esses filmes mais recentes não são remakes de nenhuma versão antiga que se destacou mais no cinema. Todos esses filmes do Tarzan são diferentes versões da mesma história clássica. Aqui, com o Ben-Hur de 2016, acontece a mesma coisa. Você vê que a intenção do Timur Bekmambetov não era fazer um remake do filme de 1959. E vamos falar a verdade aqui, se essa fosse a intenção dele, ele seria um idiota, né? Porque não tem como você replicar um clássico, não tem como você fazer um remake de um filme tão grandioso, que ganhou 11 Oscars, que é tão celebrado. Então a decisão que ele toma aqui é seguir por um outro caminho, é contar a história do Ben-Hur de um outro jeito. Um dos méritos do Timur Bekmambetov são as cenas de ação, que são sempre super estilizadas, muito bem feitas, em termos de desenvolvimento de roteiro, de personagem, atuações. Os filmes dele não se destacam tanto assim, mas nenhum dos filmes dele que eu já assisti, não assisti todos, mas dos que eu já assisti, nenhum é particularmente horroroso. E esse, felizmente, não é o caso de Ben-Hur. O Ben-Hur de 2016 não é um filme ruim, passa muito longe disso, mas também não é um filme excelente. Ele é um filme simplesmente ok. Para começar, qualquer senso de épico desaparece aqui. A história original do Ben-Hur, o livro mesmo, ele passa um senso de épico, né? Ele é uma história dividida em 8 partes e tem toda uma jornada e aquela coisa toda, mas nesse novo filme esse senso épico vai embora. Isso vale para tudo, tanto na forma com que a história é contada, na forma que o roteiro é desenvolvido, quanto na própria direção do Bekmambetov. Ele nunca se foca em mostrar grandiosidade, mostrar a escala gigantesca das coisas, não, é tudo muito mais simples. Na maior parte do filme você tem um foco muito grande em closes ali bem fechados mesmo. A própria jornada do Ben-Hur é condensada. Você tem ali passagens de tempo de 5, de 3 anos que cortam qualquer grande jornada que os personagens poderiam ter, que daria mais também o senso de épico, né? O que a gente tem aqui é uma versão bem simplificada da história mesmo. O foco é nessa questão da vingança, da redenção, e no geral é mais um filme de drama e ação. É daqueles filmes que servem perfeitamente como entretenimento para fim de semana, que você vai ver ou com seus amigos para curtir as cenas de ação, ou com a sua família para curtir a história de redenção, ou ainda, se assim como eu, você gosta de filme de ação e é cristão, ganhou na loteria, porque além das cenas de ação, Ben-Hur acima de tudo é uma história cristã. Agora, eu devo dizer que algumas coisas me surpreenderam nesse filme, como por exemplo a atuação do protagonista. O Ben-Hur, ele é interpretado pelo Jack Huston e eu achei que ele fez um bom trabalho no geral. Não é nada espetacular, nada que vai ser indicado ao Oscar, mas eu acho que ele faz um trabalho convincente, algo bom o bastante para fazer o espectador torcer pelo personagem. E principalmente no final, depois da sequência de ação, quando acontece algo muito importante com Ben-Hur, eu acho que o Jack Huston conseguiu entregar ali o que a cena exigia, sabe? A dramaticidade que a cena exigia. Por outro lado, já não curti tanto o Toby Kebbell, que interpreta o Messala. Eu não consegui ver carisma nesse personagem dele, eu não consegui ver graça. Eu vejo que o cara tá tentando, mas ele ainda não tá conseguindo. Pra mim ficou devendo um pouco ali. E entre os personagens de destaque, a gente tem o Morgan Freeman, que claramente está nesse filme só porque precisava pagar as contas, porque ele simplesmente não está atuando. O Morgan Freeman é um ótimo ator, mas nesse filme, desculpa, ele está interpretando ele mesmo com dread. Outro que me surpreendeu foi o Rodrigo Santoro, que aqui interpreta Jesus Cristo. E eu gostei muito da atuação do Rodrigo Santoro, eu gostei da forma como ele age, da forma como Jesus dele age ali no meio das pessoas. Que é uma pessoa que ela é calma, ela é serena, mas ela é extremamente compenetrada e grave em tudo que ela fala. Cada palavra que Jesus fala nesse filme soa como um grande ensinamento. E o que eu achei interessante foi que ao mesmo tempo que ele passa essa postura compenetrada, ele também passa a sensação de que Jesus faz parte daquele povo. O Rodrigo Santoro é um excelente ator e aqui ele faz mais um bom trabalho. A base da história é bem simples, né? Lógico que tem todo um desenrolar na história do Ben-Hur, que eu não vou explicar aqui para não dar spoiler, mas nesse filme a gente vê uma versão bem simplificada da história do Ben-Hur, porque fica claro que esse filme inteiro tinha um objetivo apenas pro Timur Bekmambetov, que era fazer a sequência da corrida de bigas no século XXI. E exatamente por isso é óbvio que essa sequência é absolutamente sensacional. Como eu disse lá no começo, o Timur Bekmambetov tem talento para fazer cenas de ação, e essa sequência das corridas de bigas é muito bem feita. É uma sequência longa, muito bem editada, ela não cansa, e você consegue torcer pelos personagens o tempo todo.
E essa sequência toda, assim, em termos de direção, em termos técnicos, consegue entregar o que promete. É uma sequência divertida, tensa, que consegue entreter. O principal foco de toda essa sequência de ação do filme é entretenimento e ela consegue entregar isso muito bem. Entre os problemas do filme, alguns eu já citei, como por exemplo o Toby Kebbell, a história que é bem corrida, que não tem lá muita substância, que você vê que o cara tá correndo pra ir logo pro que interessa pra ele, mas em termos de problema, nada supera o final do filme pra mim. E quando eu digo final, não é nem o terceiro ato todo, são os minutos finais, os últimos minutinhos ali do filme. Toda a sequência que vem depois da corrida é muito boa, ela é extremamente intensa, tem uma carga dramática muito grande. Nesse ponto não tem problema nenhum. Agora, o filme poderia ter acabado ali. Ia ser um negócio bonito, emocionante e concluir o arco do personagem. Mas aí o filme continua depois disso e a cena final, a última cena do filme antes dos créditos, é de uma bobeira, de uma cafonice inacreditável, que tira todo o peso, toda a dramaticidade daquilo que a gente tinha acabado de ver. E ainda toca uma música pra finalizar o filme que não tem nada a ver com o resto do filme. É um negócio completamente inexplicável pra mim. Parece que fizeram o filme inteiro e depois chamaram o roteirista de Os 10 Mandamentos e pediram pra ele escrever esses momentos finais do filme. Porque é um negócio completamente deslocado do resto da história. Poderia acabar de uma forma intensa, de uma forma dramática, que a mensagem ia ser passada da mesma maneira, mas quando o diretor prefere terminar daquele jeito que ele terminou o filme, soa bem cafona, bem inocente, bem bobo. É um final bobo e uma oportunidade perdida, porque o final poderia ser muito legal. No fim das contas, Ben-Hur é um filme simplesmente ok, que consegue entreter no momento que você está no cinema, mas que dificilmente você vai levar para fora da sala. Dificilmente você vai lembrar dele, mesmo nas próximas semanas. Ele tem qualidades muito evidentes, como por exemplo o carisma do Jack Huston no papel principal, o equilíbrio que o Rodrigo Santoro consegue encontrar entre a imponência e a simplicidade de Jesus Cristo, e as sequências de ação, não só da corrida que eu já comentei, mas toda a sequência do navio também, que é muito bem feita, bem filmada, claustrofóbica. Então nessa questão de sequências de ação não tem do que reclamar de Ben-Hur. Como filme de ação, apesar de não ser memorável, ele consegue entreter o suficiente ali no cinema. Como filme cristão também funciona porque passa a mensagem de uma maneira muito competente. Como filme dramático é completamente esquecível e bem descartável. E no final, juntando todas essas características, Ben-Hur acaba sendo só mais um filme entre as centenas de filmes que estrearam e vão continuar estreando em 2016. Diverte, entretém, passa uma mensagem muito bonita, mas fica ali só como mais um filme no meio de tantos outros. E no fim das contas, Ben-Hur é um filme nota 6,5. Legal! Bem louco! Empolgante! E este foi mais um pós-créditos. Não deixe de se inscrever aqui embaixo caso você seja novo no canal. Se inscreva no Sem Encarte também, ajude o nosso canal de música a crescer. E comente aqui embaixo o que você achou de Ben-Hur, que sua opinião é muito importante. Eu gosto de debater com todo mundo que comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!